Marcos 12, 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34. A palavra do Senhor diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Vamos orar. Meu Senhor Deus, nós estamos diante de um texto claríssimo que fala da nossa maior obrigação, que é amar ao Senhor, e da nossa segunda maior obrigação, que é amar o nosso próximo. E esse momento de culto e o momento da pregação, nós podemos fazer isso. Nós podemos amar o Senhor de todo o nosso coração quando nós ouvimos a palavra com diligência, quando nós a amamos, quando nós a guardamos no coração. E nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos ao ouvir a palavra, respeitando, honrando e até mesmo orando pelo pregador. Nós podemos fazer isso também quando nós a ouvimos e queremos aplicar na vida dos nossos irmãos, corrigindo-os e ajudando-os nos seus pecados. Por isso, ó Deus, eu imploro que o Senhor nos ajude agora a fazer desta pregação um ato de adoração e de obediência. E me ajude, ó Deus, a fazer também. Amar o Senhor aqui significa expor as Escrituras com precisão. E amar os meus irmãos significa aplicar no coração deles com incisividade, para que eles deixem seus pecados e vivam. E me ajude a fazer isso também, porque nós todos somos pecadores e carentes da Tua graça nas nossas vidas. Por fim, eu imploro que o Senhor perdoe os nossos pecados, abrindo os nossos olhos espirituais, para que não sejamos impedidos pelo nosso pecado e por Satanás de amar o Senhor e amar o nosso próximo nesse momento. Fique conosco e, acima de todas as coisas, tudo aqui concorra para a honra, glória e louvor do Senhor somente. É em Cristo Jesus que eu imploro. Amém. Queridos irmãos, estamos aqui, como temos visto, na última semana de vida de Jesus Cristo, antes que ele seja morto na cruz e ressuscite, e então seja levado aos céus. E nós temos visto uma série de confrontos dos religiosos em relação a Jesus. Na verdade, nós vamos ver aqui o último de 5 confrontos diretos com Jesus Cristo. Nós vimos que nesses confrontos Jesus tinha uma tônica, ou seja, uma mensagem principal ali: mostrar para Israel que Israel havia se tornado uma figueira sem frutos e se tornado uma vinha má. E diante disso, expor para eles a condição espiritual de cada grupo religioso que nós temos visto. Nós vimos, em primeiro lugar, a religião dos escribas e fariseus, que era uma religião hipócrita. Aquelas pessoas tentaram enganar Jesus com uma pergunta, e eles mostravam a sua hipocrisia desassociando partes da sua vida.
Então, eu sou crente na igreja, mas eu não sou crente nos negócios. Eu sou crente na minha família, mas eu não sou crente no meio dos meus amigos. Era a religião hipócrita dos escribas e fariseus. E Jesus condenou isso, mostrando: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma vida integral. Depois nós vimos a religião falsa dos saduceus. Falsa porque eles alijavam a Bíblia. Eles pegavam a Bíblia, escolhiam partes que eles não queriam acreditar e viver, e portanto a religião deles era uma religião mentirosa, em que Jesus mostra para eles que eles não conheciam nem a palavra, as escrituras, e nem o poder de Deus. E a ocasião nós vimos que a palavra de Deus e o poder de Deus estão unidos, são coisas que não podem se desassociar. Hoje nós vamos ver então que esse homem, ele tem uma religião daquele que está perto do reino, mas não está no reino. Contudo, eu já tenho dito para os irmãos, o personagem principal de cada texto desse é um único, e de toda a Bíblia, Jesus. Então esse texto quer nos ensinar coisas sobre Jesus. O que a gente tem que fazer em relação a Jesus aqui? O que Jesus quer que vivamos para Ele? Então o que Jesus quer de nós nesse texto? O que Jesus ensina para a gente nesse texto? Jesus ensina a lei do amor. Ou seja, para a nossa religião ser verdadeira, para de fato sermos crentes, servos de Jesus, nós temos que amar a Deus sobre tudo e amar o nosso próximo. Viver o primeiro grande mandamento e o segundo grande mandamento. E essa é a mensagem principal desse texto. Vamos ver isso nos seus pormenores. O verso 28 diz que um dos escribas, tendo ouvido a discussão que se passou entre Jesus e os saduceus, chegou com uma pergunta a Jesus. É interessante que aqui a gente vê mais uma vez os escribas tentando algo contra Jesus. Eles foram os primeiros que foram fustigados na falsa religião deles, e eles não ficaram satisfeitos. Só que eles viram então Jesus desmoralizando os saduceus. Jesus acabou com a raça dos saduceus, mostrando para eles claramente que mesmo eles sendo mestres em Israel, eles estavam completamente equivocados. E com aquela desmoralização, os escribas amaram por um lado, mas os escribas eles não se deram por vencidos. Eles tinham que pegar Jesus numa questão religiosa. Afinal, Jesus estava pregando aqui no templo nessa última semana, e mesmo que as pessoas não estivessem crendo de verdade no ensino de Jesus e se tornando discípulos de Jesus, as pessoas estavam maravilhadas, e isso gerava ciúmes nos escribas e fariseus. Então eles decidiram mandar esse homem. Marcos não conta para a gente aqui, mas lá no Evangelho de Mateus diz que eles se reuniram e eles tiveram um debate entre eles para ver o que eles iam fazer. E eles decidiram então, em vez de mandar uma comissão, mandar um grupo grande, mandar esse homem que era perito da lei e que tinha uma missão específica: pegar Jesus numa armadilha. Só que a armadilha que agora seria uma armadilha religiosa, e uma armadilha, meus irmãos, muito bem engendrada. Por quê? Esse homem ia perguntar uma opinião de Jesus sobre a lei de Deus. E aqui nós temos duas coisas importantes que considerar. Primeira coisa, por que eles querem perguntar sobre a lei de Deus? Em primeiro lugar, porque Jesus era considerado um mestre heterodoxo, ou seja, que ele não ensinava corretamente a lei de Deus. Você deve se lembrar aqui no livro de Marcos, em episódios passados, por exemplo, Jesus curando uma pessoa no sábado e eles condenando: o senhor está curando pessoas no sábado, o sábado não é para isso. Além disso, você pode se lembrar, Jesus e os seus discípulos comendo espigas, e eles falaram: vocês não podem comer espigas no sábado, vocês estão quebrando a lei do sábado. Tudo isso para atacar Jesus. Então eles vão ter um debate na lei, porque eles querem mostrar para aquela multidão que a religião de Jesus é mentirosa. A religião de Jesus é contrária à lei de Deus, à palavra de Deus. Em segundo lugar, eles escolhem a lei para discutir com Jesus, porque nem dentro dos escribas havia um consenso sobre os mandamentos. Uma das coisas
prediletas deles eram discutir sobre os mandamentos. E havia 613 mandamentos no Antigo Testamento. Então eles ficavam, qual que é maior? Aí um saía de lá e falava assim, o maior é fazer isso. O outro saía de lá e falava assim, o maior é fazer aquilo. E nem eles tinham consenso. Então era muito, digamos, fácil, na visão deles, colocar Jesus em problema. Por quê? Porque nem eles tinham consenso entre os mandamentos. Jesus então ia errar essa pergunta. E veja, eles estão preocupados em pegar Jesus, mas eles não estão preocupados de fato com a prioridade dos mandamentos. Eles não estão preocupados aqui com a prioridade da vida religiosa. A única coisa que eles querem fazer é prejudicar Jesus. E veja que nós temos que ver aqui que Jesus, ele entende a pergunta de maneira bíblica, ele vê além daquela fumaça de confusão, e ele vai nos ensinar lições preciosas sobre os mandamentos de Deus, que infelizmente muitas igrejas perderam ao longo dos tempos. Porque existe nos nossos dias hoje um pensamento muito difundido de que todas as leis de Deus têm o mesmo peso. Meus irmãos, isso é equivocado, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia dá inúmeros exemplos de que há mandamentos maiores do que outros. Deus considerou, por exemplo, no Antigo Testamento, algumas leis tão mais importantes do que outras, que elas eram punidas com a pena de morte. Aqui no texto de Levítico que nós lemos, só para dar um exemplo, depois eu vou citar outro, nós vimos que comer o sacrifício agradável a Deus depois de 3 dias, levaria à profanação do nome de Deus e consequentemente o quê? A morte da pessoa. Em compensação, a lei da respiga, que foi colocada no mesmo texto, Deus não imprimiu a pena de morte para aquela lei. Você pode também ter um vislumbre disso em Êxodo 20, quando lá no verso 13, Deus fala sobre homicídio, e a pena para o homicídio é o quê? Matar o homicida. De outra sorte, em Êxodo 23:19, se você cozinhasse um cabritinho no leite da mamãe, isso não geraria em morte. Isso mostra o quê? Há mandamentos maiores do que outros. O próprio Jesus ensinou isso. Jesus, lá em Mateus 5,19, ele diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, o ensino de Jesus, o que saiu da boca dele é: vocês vão violar mandamentos menores. Ou seja, se há menores, é óbvio que tem maiores. Não faz sentido. Eu vou ilustrar para você. Está vendo essa garrafa? Ela não é a única do mundo. Agora imagine essa garrafa diante de uma garrafa de 3 litros de Coca-Cola. O que ela é em relação à outra? Menor. Se essa fosse a única garrafa que existe, teria como eu comparar ela com uma outra e dizer que ela é menor? É óbvio que não. Só se você pensar logicamente, você já percebe isso. Jesus está falando de um mandamento em relação ao outro e está falando: este é menor. Mas eu preciso de fazer uma coisa aqui urgente. Significa então, pastor, que nós podemos descumprir os mandamentos menores de Deus e estar tranquilo? É óbvio que não. É verdade que há mandamentos na lei de Deus que são menos importantes do que outros. No entanto, toda quebra de mandamento é um fato terrível, porque é uma violação da lei de Deus. Nós estamos contra aquele que governa todas as coisas. E o menor pecado que cometemos, nós estamos exaltando as nossas preferências em relação à vontade do Criador. E isso, meus irmãos, não é só insensato, isso é algo hediondo. Nós temos que entender isso. Eu sei que há pecados maiores do que outros, como nós vamos ver aqui ao longo desse sermão, mas todo pecado é algo terrível contra Deus. Todo pecado é uma hecatombe. Todo pecado é algo que ofende a Deus num grau que você não consegue imaginar. Veja, quando Isaías foi falar das nossas boas obras, ele está falando das nossas boas obras, da nossa obediência,
ele diz que as nossas boas obras são como trapos de imundície para Deus, ou seja, como o absorvente feminino dos seus dias, nojento, não é? O absorvente feminino na época da regra das mulheres não é nojento? Deus falou, as boas obras de vocês são assim para mim. Agora, se a minha boa obra e a sua, ela é assim diante de Deus, imagina o seu pecado. Só para você ter noção do que Deus está falando. Então, todos os mandamentos devem ser obedecidos. E o fato de Deus não nos matar, no fato de nós descumprirmos esses mandamentos e deixarmos com vida para arrependermos, olha, isso é uma expressão da misericórdia de Deus. E meus irmãos, como a gente desconsidera a misericórdia de Deus? Em Deuteronômio 4, é uma passagem que eu gosto muito das Escrituras, porque Deus disse que aquele povo, quando viu ele no Sinai e ouviu a voz dele e continuou vivo, Deus honrou aquele povo, abençoou aquele povo com misericórdia. O fato da gente ouvir a voz de Deus e ficar vivo é misericórdia de Deus. O fato de você estar aqui hoje ouvindo esse sermão que tenta expor a Bíblia de maneira mais aproximada possível da perfeição, e você sair daqui vivo hoje, é misericórdia. Nós devemos parar e pensar um pouquinho. E veja, o escriba não estava importando com isso, a prioridade da lei de Deus na vida, a importância da lei de Deus na vida, a misericórdia exercida por Deus na nossa vida, porque a gente descumpre a lei de Deus. Aquele homem tem um desejo vil de uma única coisa: pegar Jesus em um problema. E é interessante que eu costumo dizer o seguinte: as igrejas pentecostais hoje, elas dão o microfone para o capeta, né? E acham o máximo isso. Mas muitas vezes nossas igrejas presbiterianas dão um microfone para o capeta quando alguns irmãos que são ignorantes quanto à Bíblia querem fazer perguntas na escola dominical para pegar o pastor numa pegadinha. Estão desconsiderando completamente a lei de Deus, não tem noção do que estão fazendo. Está vivo? Misericórdia. Está ouvindo uma palavra que você não sabe nem distinguir direita e esquerda direito, porque às vezes a gente vê os irmãos com dificuldade de abrir livros da Bíblia. Meu amigo, se humilha, para com a altivez, não seja um escriba, vai aprender a Bíblia primeiro, vai aprender o beabá, depois você quer subir no tamanco, e olha que não é saudável fazer isso. Então cuidado com essa postura nossa em relação à lei de Deus. E veja que Jesus então, ele vai no alvo, ele vê essas coisas, ele responde no alvo. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, ouve, ó, ouve. Olha a atitude daquele homem de falar: ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Aquele homem está ali falando asneiras, aquele homem está ali falando para pegar Jesus, e Jesus cita o Shema, a primeira palavra hebraica do texto de Deuteronômio 6, 4 a 5, ouve, que os judeus falavam manhã e noite, todos os dias. E aí ele mostra para aquele homem que ele estava errado na sua postura. O mandamento de Deus é: ouve. Diante de Deus a gente tem que parar e ouvir. Lembra de Jó? Jó quis uma audiência com Deus, e na hora que Deus começou a falar com ele, ele falou assim: Senhor, eu falei como um louco, eu calo a minha boca agora. Ninguém tem que ficar falando diante de Deus. Eclesiastes também vai falar sobre os nossos votos e fala: sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, ouve. E aí veja, Jesus cita isso aqui por um motivo muito simples. Antes de falar para amar, ele fala essa palavra para a gente ouvir, que é a convocação para o povo de Deus ouvir a Deus, porque essa passagem, ela é uma passagem pactual, uma passagem que fala da aliança com Deus. Ela não está só em Deuteronômio, ela está repetida em outros lugares da Bíblia em que se fala da lei. Em Levítico hoje, quando nós fomos ler a lei de Deus, estava lá o mandamento: ouve, eu sou o Senhor. Lá em Êxodo 20, quando Deus vai dar a lei, começa o texto: assim falou Deus todas essas palavras.
eu sou o Senhor teu Deus que tirei vocês do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, quando Deus ia apresentar as demandas dele para o seu povo, ele vinha com esse tipo de linguajar que era típico da aliança. Para quê? Para que eles devessem entender: vocês precisam escutar, e existem motivos claros para vocês escutarem. Primeiro motivo: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o único Deus. E porque eu sou esse Deus, vocês têm que guardar os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Criador de vocês, vocês são meus súditos, vocês devem obediência à minha pessoa. Deus está ensinando para nós o seguinte: nós devemos guardar o mandamento, porque nós somos dele, ele é o nosso dono. É interessante que essa ideia de Deus ser o nosso dono, ela foi sendo excluída das igrejas pelos pregadores malditos que nós temos nesses dias, né? Mas Paulo ensinou isso, e os apóstolos ensinaram isso. Paulo disse que outrora nós éramos escravos do pecado, mas nós nos tornamos, na nossa tradução está escrito servo, mas a palavra grega é escravo da justiça. Deus é o nosso dono. O próprio apóstolo Paulo, Tiago, irmão do Senhor, quando vai começar suas cartas, diz: Tiago, irmão de Jesus? Não, servo, que é a palavra escrava no grego, escravo, doulos, servo de Jesus. Eu sou um escravo de Jesus, Jesus é meu dono. Então Deus está mostrando: por que vocês têm que me obedecer? Eu sou dono de vocês. Em segundo lugar, porque eu tenho um relacionamento pactual especial com vocês. Meus irmãos, Deus não se relaciona amorosamente, pactualmente com os ímpios. Eu sei que vocês têm ouvido essa asneira que diz: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Sempre que a Bíblia vai falar do amor de Deus, ela fala do amor eletivo de Deus, do amor de Deus para os seus santos, para os seus eleitos. Inclusive nós cantamos um salmo hoje aqui, que diz que Deus abomina o ímpio, e a palavra abominar no hebraico é odeia o ímpio. Deus odeia os seres humanos pecadores, que não estão redimidos na sua aliança, Ele odeia. Tanto que João 3,36, que é o contraponto de João 3,16, que as pessoas gostam de falar: pastor, mas Deus amou o mundo. Meu filho, mundo ali não é seres humanos todos, porque João 3,36 termina: aquele que não crê permanece debaixo da ira de Deus. Ué, se ama, como é que ele está irado? Se ele ama, como é que ele odeia? Então Deus cita isso aqui mostrando o quê? Eu tenho um relacionamento pactual com vocês, eu amo vocês, vocês são ovelhas do meu pasto, então vocês têm a obrigação de me obedecer. Em terceiro lugar, essa linguagem pactual ensina o quê? Eu sou o redentor de vocês. Vocês só podem me obedecer porque eu redimi vocês do pecado. Vocês eram escravos do pecado, então agora vocês podem me amar, porque antes vocês não amavam. E veja, Paulo fala que o amor é um fruto do quê? Do Espírito. Ímpio tem Espírito Santo? Então ímpio ama a Deus? Claro que não. Ímpio ama você? Óbvio que não. Ele pode gostar de você, mas amar, que é obedecer e cumprir mandamentos, de jeito nenhum. Essa é a falsa leitura da Bíblia. Essa linguagem pactual está ensinando essas verdades. Por que vocês têm que amar? Porque eu libertei vocês para amar. Amar é mostra de liberdade. E olha que Jesus então estampa isso, né? Ou seja, qual é o maior mandamento? Antes de falar, você tem que entender uma coisa: existe uma relação muito maior de criador e criatura. Existe uma relação de senhor do pacto para os seus servos, para os seus súditos, e por isso os seus súditos devem uma coisa: amor. E veja uma coisa, meus irmãos, vocês perceberam a genialidade da resposta de Jesus?
Eu disse que os escribas e fariseus, a especialidade deles era ficar com aquele tipo de discussão de botequim, qual é o maior dos mandamentos? Igual a gente faz no botequim perguntando qual time que é melhor do que o outro, não é? O Atlético é maior do que o Cruzeiro, porque tem torcida maior. O Cruzeiro é maior, porque tem mais Libertadores. Gente, é uma besteira danada. Era essas coisas que eles faziam. Jesus não foi nessa onda. Jesus respondeu para eles com base na palavra. Ele está citando o texto das Escrituras, mostrando o quê? Em primeiro lugar, o ensino dele é ortodoxo porque é baseado na Bíblia. A verdadeira pregação, o verdadeiro ensino tem que ser baseado nas Escrituras. Lá em Romanos 10, 17, Paulo diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, uma verdadeira pregação, um verdadeiro ensino, uma verdadeira religião tem que estar lastreado na palavra, não em discussões da palavra, não em opiniões de homens, mas na palavra. E esse é um modelo de ensino para a igreja, que a igreja não tem que perder tempo com coisas que estão fora da palavra e em discussões tolas, infundadas. Paulo, escrevendo a Tito, diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, e são fúteis, ou seja, não serve para nada. Por isso que um dos grandes autores dos nossos dias, David Martin Lloyd Jones, ele disse: a Bíblia deve ser lida, estudada e crida, não discutida. E quantas igrejas têm sido como os escribas e fariseus e afundando nessas bobagens, em discussões bobas, em querer discutir a Bíblia? Não, Jesus vai no cerne. A Bíblia não é para ser discutida, a Bíblia é para ser crida. E olha o que a Bíblia diz: a base de tudo é o amor de Deus por nós, é a relação pactual que Deus tem conosco. E agora então Jesus mostra para ele o maior dos mandamentos. Já que você entendeu que Yahvé é o seu Deus, já que você entendeu que você tem que obedecer Yahvé, por tudo isso, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O que Deus deseja e que é maior do que todas as coisas? Amor. Amor de todo o coração. O que significa amar de todo o coração? Amar sem hipocrisia, ser sincero, honesto em nosso amor para com Deus. Ou seja, aquilo que eu faço é condizente com o meu interior. Ou seja, não é um mero ritualismo, mas é do fundo do ser. Isso significa o quê, querido? Você está sentado aqui hoje, chateado com o que esse homem maluco está falando, você está sendo hipócrita. Você não está amando a Deus com sinceridade. E Deus criticou essa postura do seu povo diversas vezes na Bíblia. Mas lá em Isaías 29:13 ele diz: esse povo diz que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É um povo hipócrita, cumpre rituais, mas o coração não está perto de mim, tem uma adoração vazia. Ou seja, amar de todo o coração tem que envolver aquela prática fervorosa em que nós nos dedicamos, em que há sinceridade. Deus não quer apenas rituais, Deus não quer apenas atividades para a gente colocar na nossa listinha de tarefas cristãs. Eu li hoje a Bíblia, titim, eu orei, titim, mas leu e não foi edificado, orou, não foi edificado, não teve proveito nenhum. Deus não quer isso, mas Deus quer que a gente ame de toda a alma. Nesse texto significa todas as faculdades do nosso ser, ou seja, em obedecer a Deus, nos nossos deveres que nós temos para com Ele, na nossa vida cristã, à medida que nós nos deleitamos e seguimos a sua vontade, deve envolver tudo que a gente tem e é. Ou seja, nossos pensamentos têm que estar em Deus, nossa vontade tem que estar em Deus.
todas as potencialidades do nosso ser têm que estar voltadas para Deus, e isso em todas as áreas da minha vida. Ou seja, eu vou escolher uma profissão, que tipo de profissão Deus quer para mim? Eu vou escolher uma pessoa para casar, o que Deus diz na Bíblia sobre isso? E minha vontade então é casar com uma pessoa assim. Eu sofro reveses na vida, as minhas emoções são voltadas para Deus. Eu me entristeço, mas eu me alegro em Deus pelas provações que vão gerar perseverança, domínio próprio, entre outras coisas. Ou seja, é amar a Deus com toda a potencialidade que temos. Além disso, amar a Deus com todo entendimento. Amar a Deus com todo entendimento significa que nós não devemos amar ninguém nesse mundo mais do que a Deus. Jesus mostrou isso em textos emblemáticos e que são categóricos e que não são assim, talvez é para ser assim, é para ser assim. Mateus 10:37 tem um texto que vai no nosso coração e é uma guilhada no nosso coração. Ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está mostrando que o maior amor que deve existir no nosso ser é para Ele, que todo relacionamento humano que nós temos não deve ser maior do que o relacionamento que nós temos com Ele. Ele não aceita divisões, Ele não aceita ser amado menos do que a nossa família, mostrando que nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus acima de todo relacionamento humano. Deus quer ser o primeiro no nosso coração. Ele não quer um amor dividido, Ele não quer um amor em que nós damos menos para Ele. Ele quer um amor que é totalmente dedicado a Ele, porque um amor dividido não serve. Ele mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha, não podeis servir a Deus e as riquezas. O que nós podemos dizer desses crentes então, que por qualquer repastozinho de lentilha trocam a Deus? É muito claro: não podeis servir a Deus e as riquezas. Está escrito não podeis, não está falando assim, talvez vocês possam, tentem fazer isso. Está falando, não pode. Então Jesus está mostrando para aquele homem, é assim que a gente ama a Deus, e isso tem que envolver toda a nossa força, porque amar a Deus é um desafio hercúleo, é um desafio diário da gente usar todo o nosso ser. Então todos os nossos esforços, tudo aquilo que é possível para nós, tem que estar empenhado em fazer isso. Por quê? Porque Deus nos criou para isso, Deus nos salvou para isso, Deus nos amou para isso. Então esse amor não pode ser fingido e de interesses, e tem que ser um amor totalmente dedicado. Você reparou que a palavra todo repete? Todo o nosso ser, todo o nosso amor, todo. Jesus está falando, eu não quero metade de você, metade de você para mim não me interessa. Jesus não quer isso para nós, Jesus quer tudo. Por isso que tem gente que não entende, né? Tem gente que fala assim, olha, dar o dízimo não é coisa do Novo Testamento. Gente, o Novo Testamento mostra para a gente a real exigência da lei, que é tudo. Não estou falando para você vir aqui e dar todo o seu dinheiro para a igreja, não é isso, mas está mostrando que todos os nossos recursos, tudo que a gente é, tudo que a gente faz, é tudo dele. E aí olha que coisa interessante, Jesus não citou os 613 mandamentos e falou assim, escriba, você é culpado desse, tchum tchum, você é culpado desse, tchum tchum, você é culpado desse, tchum tchum. Ele só citou o resumo, porque ele já colocou aquele homem direto no chinelo, já acabou. Você não consegue fazer isso, ninguém consegue fazer isso. E é interessante que eu quero que você lembre do jovem rico, que Jesus falou com ele, você conhece os mandamentos?
sobre respeitar os seus pais, não defraudar as pessoas, e ele disse o seguinte: eu tenho cumprido desde a minha tenra infância. E ficou claro para nós o seguinte: meu amigo, aquele homem não cumpriu os mandamentos desde que ele saiu da cama de manhã. E eu vou te dizer, você e eu, nós não conseguimos obedecer nenhum dos 10 mandamentos hoje, desde que nós acordamos, nenhum. Nós temos uma percepção muito módica da lei de Deus. A lei de Deus, ela exige perfeição. Irmão, irmã, talvez você nunca tenha dormido com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, mas eu te garanto que você já adulterou. Irmão, eu tenho certeza que você nunca deu um tiro em alguém, mas você já matou muitas pessoas no trânsito. A lei de Deus não existe mais ou menos. Para passar de ano tem que ser só 10, 10, 10, 10, 10. Não é igual escola. E veja que a gente tem uma visão exagerada do nosso próprio desempenho, né? A gente acha que a gente obedece a Deus, que a gente cumpre os mandamentos de Deus. Se a gente ajustar de verdade a lei de Deus e aquilo que a gente faz, nós vamos perceber uma única realidade: existe um abismo intransponível entre a perfeição da lei e você, pecador. Você não consegue preencher nenhum dos requisitos. Como que nós saímos então na obediência ao maior dos mandamentos? Amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, toda força. Nós não conseguimos fazer isso. Só que é interessante, por que você não sente uma culpa especial por fazer isso? Porque nós estamos cientes de que nós não podemos, e então a gente abaixa o padrão. E a gente esquece uma coisa, meu amigo: nós temos inclinações para Deus, nós queremos ter afeições por Deus, mas eu te garanto que se você amasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força, você saberia muito mais de Bíblia do que você sabe, você oraria muito mais do que você ora, você seria uma outra pessoa. Sabe por quê? Você seria igualzinho a Jesus. Quantas vezes você foi ler a Bíblia e sua mente viajou? Que você foi orar e você não conseguiu terminar de orar direito? E aí Jesus diz: o mandamento número 1 é amar a Deus. Eu não consegui cumprir isso nem por 10 segundos da minha vida, menor, nem por 5. Espera aí, deixa eu abaixar mais um pouquinho, nem por 1/1000º de segundo na minha vida. E nenhum ser humano fez isso, a não ser Jesus Cristo. Ninguém nunca amou a Deus assim. E é evidente então que nós temos um grande problema, porque Deus é absolutista, Deus não é relativista. Deus quer absolutos, Ele é um Deus de absolutos morais. Então, o que a lei mostra para você hoje? A extrema necessidade que você tem de Jesus Cristo. Porque se você quiser se salvar cumprindo a lei, boa sorte, você não vai conseguir. Você precisa de Jesus do começo ao fim, para perdoar os seus pecados, para lhe salvar. Se você pudesse amar a Deus de todo o coração, você não precisaria de Jesus. Você poderia chutar a porta do céu e falar assim: eu mereço estar aqui. Mas o único que pode fazer isso é Jesus. É só você ler o Salmo 15 e o Salmo 24. Quem pode ficar na presença de Deus? Só aqueles que são completamente puros. Você tem pecado? Acabou para você. Tá bom, pastor. Agora fala da parte que a gente consegue fazer. Verso 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então mostra para a gente o que? O primeiro, maior mandamento é amar a Deus. O segundo maior mandamento é amar o próximo. Significa, em primeiro lugar, que amar a Deus é muito mais importante do que amar o próximo. Muito mais importante.
e que os pecados relacionados a Deus são muito mais graves em relação àqueles que nós fazemos com os nossos próximos. Quando eu preguei a introdução desse texto, eu devo ter chocado muitos irmãos, porque eu fiz uma pergunta simples, que deveria ser óbvio para você responder. O que é mais grave? Você trucidar uma pessoa, mutilar uma pessoa, matar, esquartejar, ou faltar na igreja no domingo? Matar, claro que não. Amar a Deus é maior do que amar o próximo. Você não entendeu ainda? Isso desmente o ensino das professorinhas de escola dominical, né? Não tem pecado maior do que o outro. Como não? Acho que Jesus deveria passar pelas nossas escolas dominicais, porque quando ele esteve diante de Pilatos um dia, ele disse o seguinte, lá em João 19:11, respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, se tem maior, tem menor. Então o pecado dos judeus era mais grave que o de Pilatos, porque as circunstâncias eram agravantes. Eles conheciam o Antigo Testamento, eles viram os sinais de Jesus, eles ouviram Jesus pregando. E aí eu quero te dizer uma outra coisa que talvez vai te chocar: existe inferno pior do que o outro também. Você sabia disso? Jesus ensinou isso, por exemplo, para Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Ele disse em Lucas 10:14: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ou seja, o pecado de vocês é tão mais grave porque vocês me rejeitam, que vocês no inferno vão sofrer muito mais do que essas cidades. Olha só que coisa interessante então. Imagine uma pessoa que é um assassino profissional e ele já matou 113 pessoas. Imagine você que nasceu na igreja e morreu na igreja com 80 anos e nunca creu em Jesus e nunca arrependeu dos seus pecados. Qual pecado é mais grave? O seu, porque você teve mais luz do Evangelho. Você está entendendo o que eu estou falando? O quão grave é isso então? Estar nos bancos dessas igrejas e não entender essas verdades? Ora, meus irmãos, o falso evangelho pregado hoje é um evangelho que eu vou te dizer, nem evangelho é, como diria Paulo, porque não ensina essas coisas para a gente. Não ensina. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo, amar o próximo. Os pecados mais graves são para com Deus. Então vamos chutar o balde em relação ao próximo? Não. Jesus cita Levítico mostrando para a gente o seguinte: Deus não quer assim. Levítico 19:18 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus dá agora um resumo do mandamento 5º ao 10º da lei de Deus, mostrando que depois que você amou a Deus em primeiro lugar, você ainda tem obrigações, uma obrigação de amar o próximo. E veja, se ele citou amar a Deus e amar ao próximo, há uma íntima relação entre essas duas coisas. Qual é a relação? Você não pode amar a Deus se você não ama o próximo, e você não pode amar o próximo se você não ama a Deus. E eu não estou inventando isso, quem disse isso foi o próprio Deus na boca de João. Ele diz: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, amar o meu irmão é uma consequência lógica e direta de eu amar a Deus. Se eu não consigo amar a Deus, eu não vou conseguir amar meu irmão. Se eu não consigo ter prioridade em Deus na minha vida, eu não vou ter prioridade em relação aos meus irmãos. Então a lei de Deus, ela engloba todos os relacionamentos humanos. Deus em primeiro lugar, seres humanos em segundo lugar. E veja, Paulo ensina então o que é o amor de verdade, porque é muito comum nós entendermos amor como sentimentalismo. Não, amor é cumprimento da lei. Amar ao próximo é cumprir a lei. Romanos 19
Romanos 13, 9, diz o seguinte: pois isto o que? O que diz na lei? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o que é amar o próximo? Quinto mandamento: respeitar as autoridades. Sexto mandamento: preservar a vida. Sétimo mandamento: não defraudar a castidade de ninguém. E por aí vai. Isso é amar. Não é essa baboseira: você ama o seu irmão, dá um abraço nele. Não é isso. Amar é obedecer os mandamentos de Deus. E aqui Jesus então mostra: isso é a vida verdadeira. Diante disso, olha a reação do escriba, verso 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Meus irmãos, Jesus mostrou uma sabedoria tão infinita que ele impressionou um homem que ficava discutindo qual que é maior e qual que é menor. E esse homem então avalia o que Jesus disse e ele vê o que? A religião de Jesus é verdadeira. Jesus é ortodoxo, Jesus é bíblico. E ele não só avalia sim, mas como ele diz: muito bem. É como se ele dissesse: parabéns, Senhor, batendo palma. E aí a gente aprende uma coisa importantíssima aqui. Meus irmãos, nós precisamos endossar as palavras de Cristo, confirmar as palavras de Cristo como verdadeiras nas nossas vidas. Na última semana a gente viu que uma religião falsa é aquela que escolhe partes da Bíblia para tirar. As palavras de Cristo, elas devem ser endossadas. As palavras de Cristo, elas devem ser elogiadas. As palavras de Cristo, elas devem ser tomadas como verdadeiras por nós. E não só elogiar, não só endossar, mas uma coisa que esse homem não fez e não faria é viver. Porque a gente endossa e mostra que é verdadeiro o ensino de Cristo na nossa vida com o quê? Com a prática. Tiago diz que a gente não deveria ser somente ouvinte, mas operoso praticante, para a gente não ser como um homem que olha no espelho e depois que sai do espelho não lembra o que vê. Eu vou explicar para você o que ele quer dizer. Imagina o pastor com essa lata acabada dele, ele olha no espelho e vê a lata acabada, e ele sai do espelho e fala assim: como eu sou o Brad Pitt, não tem ninguém mais bonito do que eu nesse mundo. É isso que Tiago está falando. Quem ouve a Bíblia e não pratica a Bíblia é assim, tolo, se acha bonito demais, se acha bom demais, se acha acima dos outros. Então nós devemos seguir esse homem elogiando, endossando, mas indo além, vivendo a palavra, elogiar a palavra, aplicar a palavra no coração. E aí veja que ele cita novamente a notável doutrina do pacto. Senhor, o Senhor falou bem que não há outro além de Deus. E aqui ele mostra uma coisa. Quando ele diz isso aqui, ele acrescenta uma coisa bonita ao que foi dito. Ou seja, não há espaço para nenhum outro no trono do nosso coração. O escriba notou bem que o que Jesus estava ensinando era a prioridade de Deus no coração humano. E ele concordou com isso, e ele percebeu que essa é a essência da vida com Deus, a priorização de Deus em todas as coisas. Naquele breve momento, ele se desvencilhou de todas as discussões, todas aquelas doideiras de qual o mandamento que é maior ou menor, e ele viu a essência. O que Deus quer? Deus quer o trono do seu coração, e essa é a verdadeira religião. Deus quer ter prioridade na sua vida, em cada escolha, em cada pensamento, em cada vontade, em tudo que você é, e Ele é o único e não há outro. Os ídolos do nosso coração, os ídolos da família que a gente quer amar mais do que Jesus, tem que ser visto como algo que deve ser tirado do nosso coração, destronado do nosso coração, para que a nossa religião seja verdadeira. E esse homem vai mais além,
e ele diz que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, e amar ao próximo excede todos os holocaustos e sacrifícios. O homem, ele olha e fala o seguinte: entendi, Jesus, agora eu entendi. Eu entendi que amar a Deus e amar ao próximo está acima de qualquer ritualismo vazio da lei. Ele entendeu o que poucos às vezes entendem, e que a Bíblia ela está repleta de exemplos para a gente entender. A Bíblia ensina para a gente, meus irmãos, religião é uma coisa muito simples. Deus quer uma coisa da gente: obediência. Obediência. Lá no livro de Samuel, no primeiro livro, no capítulo 15, verso 22, diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. A passagem mostra para a gente o que Deus quer: obediência. Deus quer ser amado. Então a obediência é maior do que todos os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento. Deus quer um culto de coração, de alma, e não um culto em que a gente realiza cerimônias, mas não obedece a Deus. Deus importa com o que Ele manda. Deus importa com as cerimônias que Ele prescreveu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus se importa, Ele deu regras. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus não quer um mero ritualismo meu e seu. Ele não quer que a gente venha no culto só para cumprir tabela. Ele não quer que a gente abra a nossa Bíblia só para cumprir uma etapa. Ele não quer que você ajoelhe para orar só para falar que você faz isso. Ele quer que você faça tudo isso com desejo no coração. Significa então que Ele quer uma obediência de corpo e alma. O nosso ser, Ele quer tudo. E eu saliento isso com obediência porque há um discurso fajuto nos nossos dias que diz: Deus só quer o meu coração. Não, Deus quer o seu coração, mas Deus quer que você obedeça de coração. Você pode ser sincero e estar sinceramente errado. Eu vou exemplificar de maneira simples. Imagine que eu vire para o Hugo aqui na frente e diga assim: Hugo, quantos grãos de areia tem na praia? Ele fala assim: pastor, eu vou ser sincero, eu não sei não, mas eu acho que tem 1 milhão. Ele está sinceramente o quê? Errado. Ele está errado. Ele está sendo sincero? Tá, mas o que adianta? Ele está errado. Sinceramente errado. Eu vou subir o nível. Imagina um esposo que já não esteja mais sendo atraído pela esposa, não gosta mais da esposa e quer outra mulher, e ele então vai lá e se deita com a sua vizinha, e ele diz assim: eu estou sendo sincero, eu não gosto mais da minha esposa. Ele é sinceramente adúltero, mas ele não deixa de ser adúltero. Deus está ensinando para a gente que Ele quer sinceridade, mas Ele quer obediência com sinceridade. E aí você então deve estar dando o pulo do gato, né? Então tá bom, quando eu não tiver com vontade de vir no culto, eu não vou vir, porque eu não vou estar sendo sincero. Errado. Deus não quer saber de você violar as suas leis. Ele não te dá o direito nisso. Você tem que vir, você tem que obedecer. Não existe essa opção: obedeça se houver sinceridade. Não tem isso na lei de Deus. Tem que obedecer. Esse pensamento é completamente errado. Quando que você tem que obedecer a Deus? Sempre. É simples assim. E Ele não te dá oportunidades para você falar assim: eu não quero nesse momento. Meus irmãos, eu vou citar o meu exemplo aqui, e é para vergonha minha, é pecado meu. Teve uma vez que eu vim dar o estudo de casais, que Helena fez tanta raiva em mim antes de eu sair, que eu mirei, eu gritei, eu xinguei ela. Eu entrei no carro bufando, eu cheguei aqui com ira, mas é a minha obrigação ensinar a palavra. Eu sentei e ensinei a palavra.
Chegou em casa, no culto doméstico, nós oramos, choramos juntos, pedimos perdão. Mas Deus quer o quê? Obediência. Ele não quer que você desobedeça e fale assim: ok, eu estou sendo sincero. Você vai sinceramente errado para o inferno. Não faça isso. Porque há um grande perigo. Olha o que Jesus disse no verso 34. Vendo que ele respondeu sabiamente, Jesus diz: não estás longe do reino. Não estás longe do reino. Jesus estava ali sendo avaliado, né? Mas em todo momento, o que ele está fazendo? Avaliando aquele homem, perscrutando aquele homem. E agora ele expõe a real situação daquele homem. O homem deu uma resposta da essência da verdadeira religião. Então ele aprendeu ali o que é ser cristão de verdade, o que é amar a Deus de verdade, o que é viver para Deus de verdade. Ele aprendeu isso. Ele enxergou além das discussões, da névoa de tudo. Só que Jesus disse para ele: você está perto do reino. Mas Jesus não disse para ele: você está no reino. E aí eu quero lembrar para vocês de um homem lá de João 3, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite, e ele disse para Jesus assim: Jesus, a gente vê que o Senhor é da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não vier de Deus. E ele veio com aquele discursinho, papo mole para Jesus, né? E aí a resposta de Jesus, meu amigo, não foi uma resposta assim, né? Ah, que maravilha, né? Que bom que você tem que nascer de novo. Aquele homem estava vendo as coisas do reino. Aquele homem estava coladinho no reino. E aí Jesus falou para ele assim: não importa, você está morto, você está em pecado. O que é da carne é carne. Você tem que nascer de novo. Você tem que entrar no reino de verdade. O que eu quero dizer com isso? Esse escriba, ele está pertinho do reino, mas ele está como qualquer outra pessoa que está longe do reino, perdido, morto, em pecado, debaixo da ira de Deus, sendo condenado pelos mandamentos de Deus. Isso é uma coisa óbvia. Eu vou dar um exemplozinho simples para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Nós estamos na cidade de Curvelo, não é mesmo? E Nimutaba não é Curvelo. Devia ser, né? Eu espero que ninguém de Nimutaba esteja me ouvindo depois. Mas Nimutaba é Curvelo? Não. Montes Claros, 270 quilômetros daqui, é Curvelo? Não. E Nimutaba é Curvelo? Não. Montes Claros é Curvelo? Não. Importa então se uma está longe e outra está perto? Não. As duas não são Curvelo. É isso. Esse é o desenho da situação. Não importa então se você está perto ou se você está longe. Se você não está no reino, você está na mesma situação. Você precisa do perdão real. Você precisa de Jesus lhe salvar. Você precisa de entrar no reino pelo novo nascimento. E aí eu vou te dizer, estar perto do reino, ainda que tenha suas vantagens, porque você está ouvindo a Bíblia, você está tendo acesso às coisas espirituais, traz consigo uma grande responsabilidade. Qual a responsabilidade? A quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais conhecimento do reino você tem e não entra nele, pior vai ser para você no dia do juízo. Por isso é imprescindível estar no reino, entrar no reino, ser do reino de Jesus. E agora eu quero falar para vocês da única pessoa que conseguiu amar a Deus e amar ao próximo. Você conhece quem é? Espero que sim. Chama Jesus, meu melhor amigo. Jesus amou a Deus, meus irmãos, como deveria, tanto que ele disse que a comida e a bebida dele era obedecer a Deus. Ou seja, era essencial à vida dele obedecer. O Salmo 40, que fala de Jesus, diz que dentro do coração de Jesus a lei de Deus borbulhava para ele obedecer a Deus. Jesus obedeceu a Deus de tal maneira que ele se fez servo.
Ele abriu mão de ficar lá na glória com os anjos servindo a Ele, dizendo santo, 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 para vir para esse mundo de pecado. E Jesus amou tanto o próximo, que Ele olhou para mim e para você, pecador, que merece a ira de Deus, Ele falou assim: vou morrer por eles, vou colocar eles na minha frente. A minha vida é muito preciosa, mas eu vou dar minha vida para esse povo aí. Ou seja, Jesus é aquele que ama a Deus e o próximo e nos chama a ser como Ele. E antes de deixar esse texto, eu quero mostrar que isso é voluntário. Os 5 relatos que Marcos nos ofereceu sobre os embates de Jesus com os seus oponentes, ele nos mostrou uma coisa interessante. Jesus estava acima desse povo. Jesus não poderia ser pego por esse povo. Então significa o quê? A morte de Jesus só poderia ser voluntária. Por isso que ele diz em João 10: olha, eu recebi um mandamento de meu Pai e é por isso que Ele me ama. Eu tenho a minha vida e ninguém a tira de mim. Eu a dou e eu tenho poder para retomar, reaver. Mostrando que o amor de Jesus em grau infinito é tão bonito que é voluntariamente Ele nos dá a vida a nós. Se Ele não quisesse, isso jamais aconteceria. Ninguém poderia nada contra Jesus. Então, como viver esse texto? Primeira aplicação: esse relato nos mostra algo muito trágico e que eu espero que nenhum de nós aqui seja assim. Uma religião que está perto do reino, mas não é do reino. Essa religião acredita que pode avaliar as palavras de Jesus e estar acima das palavras e ordens de Jesus. São pessoas que dizem o seguinte sobre a Bíblia: eu não concordo com isso que Deus diz, e eu não vou viver isso. Eu não concordo com o pastor que ele está falando aí. Isso é muito duro, isso é doideira. São pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que oram, mas são pessoas que nunca se deram de coração a Deus. Elas não compreendem que a Bíblia, ela deve ser amada e colocada em prática. Elas não compreendem que Deus é quem doutrina e determina tudo na vida delas. Então, tem um problema: elas não amam. Tudo é ritual e ritual, é canseira e canseira. Igual aquele povo lá de Malaquias, que disse: nós estamos cansados do Senhor. É esse tipo de gente. Interessante que praticar a lei pode parecer algo difícil, né? Mas a palavra diz: os meus mandamentos não são penosos. Você está achando difícil? Tem uma coisa muito errada aí. Segundo lugar, o amor verdadeiro que é pregado em toda a Escritura deve envolver tudo o que você é, meu amigo. Deus não deseja pessoas pela metade. Deus deseja que todo o seu ser esteja envolvido na vida para com Ele. Essa religião, então, é a verdadeira religião. A religião em que a gente se doa metade, um pouquinho para Deus, são aquelas que estão perto do reino, mas não do reino. Mas tem uma grande diferença: quem está no reino está vivo, quem não está no reino está morto. E quem está morto está debaixo da ira de Deus. Terceira aplicação: qual a solução para a falsa religião? Nascer de novo pelo Espírito Santo. Estar aqui e entrar no reino só pode ser resolvido pelo que o Espírito Santo faz por nós. É o novo nascimento que nos faz adentrar as portas do reino de Deus. Então, se você viu, pelo fato de você não querer obedecer, de você ser crítico em relação às coisas de Deus, que você viu que você não nasceu de novo ainda, peça a Deus: Senhor, me dê um novo nascimento. Quarto lugar, a gente tem que deixar o legalismo e amar as pessoas de fato e de verdade.
religião de regrinhas, sabe? Aquela religião que diz assim: menina, você não pode raspar o sovaco, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar calça comprida. Religião de regrinhas. Onde está isso na Bíblia? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a gente não pode vestir homem como mulher e mulher como homem, por isso a gente não pode usar calça. Quem disse que na época que Moisés escreveu isso, eles tinham calça, meu? Que mundo é esse que você vive? Você entendeu? Então, irmão, deixa essa religião de regrinha e vai dedicar a sua vida a amar o próximo, a ajudar o próximo. Quinto lugar, quanto amor Deus quer de você? Como é que você tem cumprido essa ordem? Até que ponto é fácil? Esse cara aqui ouviu a verdade, e você? Deus nos diz agora: me amem com tudo que vocês são. Aí você vai dizer: eu não posso fazer isso de maneira perfeita. E aí ele vai dizer para você: mas você tem que tentar fazer isso de maneira perfeita. Comece agora. Sabe qual é o nosso problema? A gente gosta demais da gente. O nosso problema está aí. A gente ama a gente demais. E por isso a gente não quer obedecer. E é por isso que a gente está em apuros. E é por isso que a gente precisa de Deus. A gente precisa de Jesus. Porque Jesus veio justamente para perdoar pessoas que não sabem amar a Deus acima de todas as coisas. Ele veio morrer por esse pecado, que é o maior dos pecados. Sexta aplicação. Veja quão grande foi a descrição que Jesus nos deu na medida que nós devemos amar a Deus. Devemos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Devemos amar a Deus com todas as nossas energias. E eu te digo, você nunca vai poder amar a Deus demais. Infelizmente, no corpo dessa morte, você nunca vai amar a Deus do jeito certo. Mas eu quero te dar uma esperança. Se você está em Cristo, um dia você vai ser perfeito, e o seu amor vai ser perfeito. E esse dia, meu irmão, sinceramente, é inenarrável. Não tem como falar aqui em palavras o que você e eu vamos fazer amando a Deus de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Eu sei de uma coisa: vai ser delícia perpétua na presença de Deus. Sétima aplicação. Note a medida que você deve amar o próximo. Você deve amar ao próximo como a você mesmo. Sabe por que a Bíblia não manda você amar você mesmo? Veja, ela não está mandando você amar você mesmo, porque desde que você estava no ventre da sua mãe, você já é mestre em fazer isso. Tanto que Paulo diz em Efésios: ninguém jamais odiou a própria carne. Você é a pessoa que mais ama você. Tanto que, se a sua esposa não te deu atenção como você gostaria, o que você fica? Irado. Não é? Por quê? Porque você ama você demais. Então a Bíblia manda você amar o próximo como você ama você, na mesma medida do amor, com intensidade, tratando o próximo como você gostaria de ser tratado. Como disse Tiago, a lei áurea, régia, segundo a palavra do Senhor. Então, não pense mal do seu próximo. Então, não difame o seu próximo. Então, não inveje o seu próximo. Então, preserve a vida do seu próximo. E eu poderia ficar aqui até amanhã falando o que você deve fazer para ele. Oitavo lugar. Infelizmente, nós somos muito falhos na nossa interpretação de como nós estamos obedecendo a Deus.
Só que essa passagem, ela quer colocar as coisas para a gente o seguinte: olha, você não dá conta disso aqui. E isso é importante, porque essa passagem está aqui, porque a lei ela tem um objetivo. Paulo disse: pela lei nós temos pleno conhecimento do pecado. Só que a lei tem um segundo grande objetivo. Em Gálatas 3:24 ele diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Sabe por que essa passagem está aqui? Para estampar na sua cara: você é pecador. Só que essa passagem vai estampar isso na sua cara, e aí ela vai pegar sua mãozinha. O aio era o pedagogo, é aquele que educava as crianças em casa, e ele vai então segurar sua mãozinha e vai levar, falar assim: ó, aqui a solução. Você não dá conta não? Está aqui, Jesus de Nazaré. E é isso que essa passagem está aqui na Bíblia. E em último lugar, uma grande lição que a gente pode tirar desse texto é: uma pessoa pode avançar muito na religião, uma pessoa pode conhecer muito de Bíblia, uma pessoa pode se achar muito obediente a Deus e mesmo assim está indo para o inferno. Então, que esse homem seja um alerta para nós, principalmente nós presbiterianos de carteirinha, que nos gloriamos no nosso conhecimento dos símbolos de fé. Cuidado, todo esse conhecimento sem amor é como símbolo que retine, como nada. O amor é o caminho cristão. Tanto que Paulo começa 1 Coríntios 13 falando isso, né? Passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Qual é o caminho? O amor. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e orar e encerrar o culto nessa noite. Senhor Deus, diante da Tua palavra, eu quero expressar a Ti, ó Deus, o nosso corar de vergonha. Senhor, quanto nós falhamos em examinar a nossa prática cristã, e o quanto de lassidão espiritual há na nossa vida. Muitas vezes nossa face nem cora diante do pecado que estamos cometendo contra o Senhor. Muitas vezes nós cometemos pecado atrás de pecado contra o Senhor e ainda assim nos julgamos bons demais e nos medimos pelo padrão do outro, como se medir pelo padrão do outro nos desculpasse em relação ao que não somos em relação ao Senhor. Por isso eu quero te implorar, Deus, tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nós nos agimos como esses escribas? Quantas vezes nós pensamos demais de nós mesmos? Mas eu quero te implorar perdão, que Teu Espírito Santo derrame graça nas nossas vidas, que Ele nos conduza a Cristo, para naquela cruz nós enxergarmos quem de fato amou o Senhor e nos amou acima de todas as outras coisas religiosas, e que nós olhemos para o ensanguentado Filho do Senhor e tenhamos o perdão das nossas almas, e que ao ter esse perdão, ó Pai, nós deixemos de lado a nossa grande medida de amor próprio, negando então a nós mesmos e amando o Senhor acima de todas as coisas. E eu sei que eu não vou ser perfeito, e os meus irmãos também não, mas que esse seja o paradigma da nossa vida, Senhor. Que esse seja o nosso desejo, Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas.
que o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa força, todo o nosso ser esteja envolvido nisso. E quando o nosso coração estiver frio, que nós obedeçamos, e o Senhor olhe para a nossa obediência e traga fervor espiritual, desejo intenso de obedecer, mas que nós nunca desculpemos nossa desobediência, nunca, porque é hediondo o pecado contra o Senhor, e o Senhor odeia esse pecado. E eu imploro que o Senhor nos ajude a amar o próximo. Ó Senhor, quão difícil é amar o nosso próximo, mostrar compaixão, perdão, chorar com eles, rir com eles. Quão difícil, Senhor, tem sido para as igrejas dos nossos dias amar de verdade. Mas tenha misericórdia, faça uma mudança de rumo dos nossos dias, derramando o amor do Senhor nos nossos corações, para que, tendo amado o Senhor, amemos de coração aqueles que estão ao nosso redor, sobretudo aos da família da fé, mas a todos os homens, porque todos os homens são o nosso próximo, como o teu filho mesmo ensinou para aquele escriba, aquele advogado. Oh, tenha misericórdia, Senhor. E eu imploro que sempre tenhamos em mente a extrema necessidade que nós temos do perdão que há em Cristo Jesus. E quando nós nos tornarmos orgulhosos, achando que estamos cumprindo demais os mandamentos, venha nos abater e nos humilhar, porque a tua graça vai nos bastar, e aí nós vamos entender que tudo é graça. E Deus, por favor, ajude-nos a pregar esse evangelho verdadeiro. Tire da boca dos pastores dos nossos dias o desejo de agradar pessoas. Um dia eles vão prestar contas ao Senhor, e que eles tenham o Senhor acima de todas as coisas. Nos dê a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.